Olá, eu sou a Isaíra, faço parte do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens da IBNU. Estamos estudando o livro do Timothy Keller, intitulado Encontros com Jesus. E hoje vamos abordar o capítulo 9, que fala do último ato de Jesus na Terra, que foi sua ascensão ao céu para estar à direita do Pai. Talvez este ato seja o mais enigmático de todos os acontecimentos marcantes que vimos ao longo deste livro. Em primeiro lugar, foi enigmático para os discípulos que o testemunharam, como podemos ver em Atos, capítulo 1, do versículo 9 ao 11, que diz: Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Deve ter sido este milagre, deve ter sido o milagre visualmente mais inesperado de todos os milagres que os discípulos viram. E evidentemente eles ficaram confusos quanto ao significado da ascensão desde o instante em que ela ocorreu. Mas assim como os discípulos, a ascensão também é enigmática para nós. Por que ela aconteceu? Que diferença ela faz para o estado da nossa alma e para o modo como vivemos? Quando compreendida, a ascensão passa a ser um expediente importante e insubstituível para vivermos no mundo, algo que nenhuma outra religião ou filosofia de vida oferece. Ela não se trata do simples retorno de Jesus da terra para o céu, mas de sua nova intronização, precursora de um novo relacionamento conosco e com o mundo inteiro. Quando alguém se torna rei ou rainha, uma cerimônia marca o momento em que a autoridade lhe é transferida de maneira oficial. Então falamos que essa pessoa ela ascendeu ao trono. Tim Keller afirma que a palavra ascendeu não significa apenas uma mudança de altitude. Quem em realização não apenas ocupa a posição física mais elevada que os outros, mas também estabelece um novo relacionamento entre eles, retendo novos poderes e privilégios para exercer a autoridade. Sendo assim, a ascensão ao trono não se define pela mudança de elevação física, mas sim pela mudança no status legal e de relacionamento. Se Jesus quisesse voltar para o Pai, ele poderia simplesmente ter desaparecido, como ele fez em algumas ocasiões, onde ele simplesmente sumiu de vista, por exemplo, no caminho de Emaús, junto com os discípulos. Porém, em vez disso, nesse ato, Jesus literalmente ele sobe para as nuvens e desaparece. E por que Jesus agiu dessa maneira? Como diz Tim Keller, essa é uma questão que só podemos especular, mas talvez seja pela razão pela qual ensinamos uma cerimônia de coroação. A ascensão no espaço simbolizou a elevação em autoridade e relacionamento. Jesus esboçava no mundo físico o que estava acontecendo cósmica e espiritualmente. Ele estava seguindo como o único Deus homem, plenamente humano e divino, para tomar o seu lugar como novo rei e cabeça da raça humana. Quando Jesus se fez carne, tornou-se plenamente humano. Nessa condição, além de ser vulnerável e sujeito à morte, ele também tinha limitações de estar confinado a um só lugar no tempo e no espaço. Após a ressurreição, Jesus ele podia ser tocado e também ele podia comer normalmente, como nós vemos em Lucas 24:39. E ao mesmo tempo, Jesus também podia surgir através das portas, como vemos em João 20:19, e também desaparecer de repente, como encontramos em Lucas 24:31. Essa natureza de Jesus, a natureza de Jesus, ela continua humana, mas agora submetida a uma transformação.
E tudo isso é um retrato do nosso futuro. Teremos corpos humanos que serão regenerados e aprimorados para o que éramos antes de o pecado e o mal nos afligirem. Nossos corpos não estarão sujeitos à deteriorização ou à morte. Podemos observar também que, enquanto o homem Jesus existiu no mundo do espaço e do tempo, ele só podia estar em um só lugar. Para relacionar-se com ele, era preciso estar no mesmo lugar e no mesmo tempo que ele. Agora, com a ascensão, Jesus deixa o contínuo espaço-tempo e passa para a presença do Pai, sendo de tal modo glorificado que tudo que ele faz em uma abrangência cósmica. Ele continua fazendo tudo o que fazia antes, mas agora o acesso ao que ele faz acontece para todos, em qualquer lugar e ao mesmo tempo. Jesus está agora do céu, ativamente engajado na continuação de sua obra mediadora em todo o mundo. Tanto em Mateus 26, 64, quanto em Atos, capítulo 2, do versículo 33 ao 36, a Bíblia diz que na ascensão, Jesus foi se assentar à direita do Pai. Na antiguidade, quem se sentasse à direita do trono era equivalente ao primeiro-ministro do rei, aquele que colocava em prática a sua autoridade real e também o governo em leis. Isso, de certa forma, nos comunica que Jesus ele ascendeu para começar o seu reinado. Embora Jesus seja rei desde o princípio, agora na ascensão, como Deus homem ressurreto, ele dá início ao seu trabalho como chefe celestial da igreja e governa sobre todos os outros governantes e poderes. Deus Pai o fez cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja. Isso significa também que ele governa e controla toda a história, conduzindo-a para o seu objetivo final, em que a igreja ela é plenamente liberta e o mundo inteiro é renovado, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, mal ou morte, porque a obra salvadora e restauradora de Jesus estará completa. E agora que sabemos o que significa a ascensão, o que é que ela representa para nós em termos práticos? Como que ela afeta o modo de levarmos nossa vida? Primeiro, o Cristo que ascendeu ao céu é um Jesus disponível para a comunhão e a comunicação de amor. Quando Maria Madalena tenta segurar o Jesus ressurreto perto do túmulo vazio, o próprio Jesus a advertiu dizendo: "Não me segures, pois ainda não voltei para o Pai." Para Maria era inadmissível perder Jesus novamente. E quando Jesus fala essas palavras para ela, ele estava indicando que após a sua ascensão, Maria encontraria livre acesso a um relacionamento de amor ainda mais forte, pois ele nunca mais a deixaria. Ele estaria ao seu dispor o tempo todo e para sempre. Um segundo ponto que afeta o nosso modo de viver é que o Cristo que subiu ao céu não é apenas pessoal e magnífico. Ele também é dotado de poder soberano. Ele está muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio. Ele controla todas as coisas. E por isso nós podemos enfrentar o mundo com paz no coração. Em Romanos 8, 28 diz o seguinte: "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito." Paulo, ele está dizendo que, da perspectiva da eternidade, com os olhos postos na história como um todo, ficará claro que até as coisas verdadeiramente ruins que aconteceram foram incorporadas e usadas por Deus para que, por fim, realizassem apenas o oposto do que pretendiam. O exemplo disso é o caso dos irmãos de José, que fizeram grande mal a ele e a outras pessoas, mas no fim Deus transformou essa situação em bem.
Um último ponto que muda o nosso modo de viver é que o Cristo que subiu ao céu lhe garante saber que Deus, o Pai, o perdoou, o aceitou e se deleita em você. De acordo com o Novo Testamento, a ascensão de Jesus significa que ele é o nosso sumo sacerdote, representando-nos diante do trono da justiça divina. Quem quer que esteja à direita do trono tem poder para executar a vontade real e de ter acesso ao ouvido real. Quando os olhos de Deus Pai se voltam para você, enxergam a Jesus que subiu ao céu. Quando ouvem a você, é a Ele que escutam. O livro de Atos nos conta a história de Estevão, cuja vida foi levada a julgamento com base em acusações forjadas. Prestes a ser executado por apedrejamento, Estevão teve uma visão. Ele viu Jesus à direita de Deus, advogando em seu favor. Então, prestes a morrer, Estevão entendeu que aquele que morreu por ele era agora aquele que ascenderá ao céu para representá-lo diante de Deus. Para Estevão, os vereditos das cortes terrenas não importavam quando ele sabia como era julgado pelo tribunal celestial. Não fazia diferença se seus inimigos o chamavam de profano, quando aos olhos de Deus sabia ser puro. Jesus foi para a direita do trono a fim de ser nosso profeta, rei e sacerdote. Ele é nosso amigo íntimo, nosso líder e nosso intercessor. E tudo isso nós temos acesso em uma escala cósmica, algo que nós não podemos nem mensurar. E se você quiser viver e morrer com o mesmo tipo de poder com que Estevão contou, busque entender a ascensão, o significado da ascensão de Cristo ao céu, para estar à direita do Pai, sobre o domínio de todas as coisas, sobre o governo de todas as coisas, dando total segurança e esperança para nós. Que Deus nos abençoe.